O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, inclusive, formalizou um pedido ao Ministério da Economia para que sejam iniciados os estudos para verificar o quão viável é ou não privatizar a Petrobras. O ministro Paulo Guedes confirmou que os estudos da venda da estatal serão iniciados. Então, já que nós temos esse assunto tão em alta durante essa semana, principalmente depois da mudança na cadeira do Ministério de Minas e Energia, a gente quer promover agora um debate para você que nos acompanha. E temos dois convidados que vão aparecer agora aqui na tela comigo. Boa tarde aos nossos convidados. Nós temos aqui Alexis Fontaine, do Partido Novo, a favor da venda da empresa, que está aqui do meu lado, meu lado esquerdo. Muito obrigada, Alexis, por aceitar o nosso convite, viu? Boa tarde aos ouvintes e os telespectadores da CNN. Boa tarde, senador. Acho que vai ser uma boa conversa, um bom debate. Muito bem. Cumprimento também o senador Jean Paul Prats, do PT, que é contrário à privatização da Petrobras. Senador, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Obrigado, deputado Alexis. Estamos aqui à disposição. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, vamos lá então ao assunto. Antes de mais nada, só para esclarecer a você que nos acompanha e aos nossos convidados, nós temos algumas regrinhas aqui, então a gente tem a premissa, do equilíbrio da fala dos nossos convidados. Portanto, cada um terá cerca de 2 minutos para resposta, réplica e tréplica. Estarei aqui com o meu cronômetro acompanhando, e para que eu não seja indelicada e que interrompa a resposta dos senhores, a gente tem uma sinalização. Sempre quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela, que já é aquele recado de que o tempo está chegando ao fim ou que já terminou de fato. Muito bem, temos aqui então os nossos convidados. Eu vou começar com Alexis Fontaine para poder saber o seguinte: por qual motivo é importante a privatização da Petrobras ou por qual motivo não é importante e o senhor é contra essa medida? Eu sou a favor da privatização da Petrobras, porque a Petrobras ela tem sido atacada muito, uma administração muitas vezes temerosa. O fato de ela ser um monopólio hoje no Brasil, principalmente na parte de exploração e refino, ela embute no preço de todos os seus produtos finais, seus derivados, o custo da ineficiência, o custo da corrupção, e um custo de oportunidade de não ter concorrente. Quer dizer, ela coloca o preço, botando o lucro, o resultado final, como querendo ser atingido. Se a gente tivesse um livre mercado, e eu não estou falando só de estatização, estou falando de estatização e de abertura de mercado. Se nós tivéssemos oportunidades e outras ofertas, nós teríamos, então, uma competição entre essas empresas, esses players que estão no Brasil, de modo a poder entregar melhores produtos a menores preços, de modo que a gente pudesse, como consumidor, ter o resultado final que nós tanto desejamos. Acho importante a gente começar a levar muito a sério essa desestatização da Petrobras, porque se continuarmos com esse modelo, a conta continua sendo passada. No passado, inclusive, foi feita política econômica com os combustíveis. Vamos lembrar que em 2016, as ações da Petrobras chegaram ao número, um valor de quase R$ 4,50, quase que levando a Petrobras à bancarrota por uma política muito equivocada na época da presidente Dilma de fazer controle de preços para tentar controlar uma inflação. É óbvio que combustíveis é base de inflação global. Veja o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas o que nós temos que fazer nesse momento é começar a olhar para o futuro e ter como no centro da discussão o consumidor e não só os resultados da Petrobras. Obrigada, deputado. Compartilho então agora a mesma pergunta para o senador Jean Paul Prats, do PT. Por qual motivo o senhor é contra ou a favor da privatização da Petrobras? Elisa, deputado Alex, com todo respeito, evidentemente, às ponderações que fazem sentido no mundo liberal de um produto normal. Mas acontece que petróleo e combustível não são barraca de feira. Não adianta apenas colocar competição lado a lado. Por exemplo, no refino, não adianta construir 2 refinarias, cada uma competindo para ver quem atinge a sua área de influência com preço menor. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. As refinarias são investimentos bilionários, são feitas por áreas de influência
e tendem a ser monopólios regionais que têm que ser regulados até a medula, sim. E o papel do Estado, em qualquer país, é exatamente regular os setores de petróleo, permitindo o investimento privado, como, aliás, é permitido desde 1997. É inverdade de que esse mercado está fechado. Esse mercado não está fechado. A lei de 97 permite que, por uma mera autorização da Agência Nacional do Petróleo, sejam construídas refinarias privadas ou sejam operadas refinarias privatizadas. Acontece que isso não resolve o problema. Veja a lógica de Bolsonaro, ou a ilógica de Bolsonaro. Os preços subiram lá fora porque este é um preço que ninguém controla, nem o cartel da OPEP mais controla o preço do petróleo. É um preço universal, é um insumo universal de importância estratégica. Então eu não tenho nada a ver com o preço que subiu lá fora. Muito bem, ok. Tem uma estatal hegemônica, pela história que ela tem de ter sido a construtora de todo esse parque de refina e tudo mais do setor de petróleo. Controlo a política setorial, como presidente da República, posso fazer isso, não há nada que me impeça. Mas aí eu alego que eu não posso intervir nisso, porque a empresa é privada, é como se fosse privada, eu não posso intervir nela, porque ela tem que lucrar e pagar aos seus acionistas. E ao final do ano, eu pago a 81% dos acionistas privados e estrangeiros, 100% do lucro que a Petrobras auferiu com preço internacional. Isso não faz a menor lógica, não faz o menor sentido. Repasso agora, então, o direito de resposta ao deputado federal do Partido Novo por São Paulo, Alexis Fontaine. Vamos lembrar que a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela tem cotação na Bolsa de Nova York, ela tem na Bolsa do Brasil. São investidores que compram as ações para poder, inclusive, capitalizar a empresa para ela poder explorar mais e ter capacidade de exploração. Aliás, um grande problema que a Petrobras teve com essa questão da política de partilha, de ela simplesmente não consegue explorar todo o potencial que ela teria no pré-sal. Agora, quando a gente começa a fazer intervenções, como é sugerido pelo senador, o que acaba acontecendo é que os acionistas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, entram com ações por questões de a Petrobras não apresentar as informações corretas e não estar respeitando as regras do mercado. Brasil, eu estava vendo aqui até os números aqui, a Petrobras tem mais de 60 bilhões de reais em processos justamente por causa dessas intervenções. Repasso agora a palavra para o senador Jean Paul Prats, do PT, e na sequência lhes trago uma nova pergunta. Meu prezado colega, apenas fazendo a ressalva, uma empresa estatal não é uma SA normal. Uma empresa mista tem objetivos estratégicos para um país. O acionista que compra a ação da Petrobras tem a certeza de que está ao lado do governo brasileiro como sócio, e isto é uma firmeza, é uma solidez que ele precifica e que qualquer acionista conservador precifica. E ele sabe que está sujeito às necessidades e aos comandos do acionista majoritário quando necessário. A empresa, se não tiver esse papel, não faz sentido, aí realmente não faz sentido que ela esteja sob o controle do governo. Acontece que hoje, para os combustíveis, o grande dilema que esse governo, com esse factoide de inventar que vender a Petrobras vai resolver o problema do combustível, vai ter que provar, é que o estudo vai ter que mostrar como que o preço do combustível vai reduzir com a Petrobras privada, se ela já é tratada como empresa privada. Vamos à próxima pergunta, então, e desta vez eu começo com o senador Jean Paul Prats, para a gente iniciar a próxima rodada pelo senador. A gente tem visto, senador, algumas movimentações, no próprio nome da Petrobras, na presidência, no próprio Ministério de Minas e Energia, movimentações que partem também muito publicamente de colocações do presidente da República em cima do preço dos combustíveis. A gente está falando de uma movimentação estritamente eleitoral, porque é um ano de eleição, ou de fato pode ser eficaz do presidente conseguir que os preços melhorem e, consequentemente, melhore também a popularidade dele? Elisa, é mais do que eleitoral, é mais grave do que um processo eleitoreiro. O eleitoreiro já seria grave, mas é um processo de retórica falsa mesmo. É enganar o consumidor e o cidadão brasileiro. Veja, não faz o menor sentido você prometer que com a Petrobras privatizada o preço vá baixar, se o preço que está sendo imposto aos brasileiros já é o preço de paridade de importação.
Ora, se ele já é o preço de mercado, qual é o preço que a Petrobras privatizada praticará? Abaixo dele? Não, o mesmo preço de paridade de importação. O problema é que nós estamos num país autossuficiente em petróleo, em vários governos e vários períodos históricos correram atrás desse mesmo objetivo, e nós agora estamos jogando a autossuficiência em petróleo, essa vantagem competitiva da nossa economia, completamente no lixo, praticando um preço de paridade internacional. Não é paridade internacional, é paridade de importação. É o preço lá de fora colocado no Brasil, como se nós importássemos 100% do petróleo e 100% do combustível que nós usamos, sendo que nós temos 100% do petróleo e temos 70% a 80% do combustível, de qualquer combustível que nós usamos, a depender do consumo naquele momento. Então, além disso, nós faturamos em cima do brasileiro com preço em dólar reajustado em tempo real, com o preço lá fora disparando, com venda de ativos estratégicos, refinarias, gasodutos e a própria rede de postos da Petrobras, faturamos um montão, botamos para dentro, lucramos e distribuímos 100% do lucro. Então, a falácia de que isso tudo era feito para reinvestimento no pré-sal cai por terra, porque não sobrou um tostão do lucro da Petrobras para reinvestir no pré-sal. Muito bem, compartilha agora então a mesma pergunta para o deputado Alexis Fontaine do Partido Novo. Essa movimentação do presidente da República em volta do nome da presidência da Petrobras, em volta do nome que ocupa a pasta de Minas e Energia, neste ano de eleição, a gente está falando de uma movimentação eleitoreira ou estritamente técnica para conseguir de fato uma melhora no preço dos combustíveis? Eu acho que ele também está jogando um pouco para a plateia, assim. Acho que mesmo com a capacidade do Adolfo Saxida, que é uma pessoa extraordinária, um liberal de primeira linha, nós estamos falando no ano eleitoral, que com uma agenda, com um calendário extremamente curto, acho que é mais uma sinalização de intenção do que realmente a possibilidade de reduzir. E, muito bem dito, um pouco antes, você não vai conseguir reduzir preço a forceps. Nós temos a questão cambial, o Brasil ainda está com uma moeda desvalorizada. Nós temos ainda uma disputa mundial, que é a luta, né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem impactos diretos na energia. Eu estive na Europa recentemente, os europeus estão reclamando muito do preço de tudo, dobrou o preço de absolutamente tudo. Então, eu acho muito difícil, na mudança de diretoria ou na mudança da presidência, você conseguir alterar alguma coisa. Então, eu acho que são movimentos dados mostrando intenção, mas acho que não vai conseguir alterar, porque não é, se fosse o presidente que resolvesse essas questões, ou se fosse um estudo que vai demorar muito tempo, que não consegue entregar ainda nessa legislatura, mudar o preço do petróleo, dos combustíveis internamente, a gente nem teria mercado, a gente simplesmente fazia essas intervenções. E é isso que nós temos que evitar, porque o preço de paridade é respeito às regras globais. Se você não faz isso, a Petrobras perde o valor, perde a credibilidade e nós vamos ter novamente mais ações contra aqueles que são os donos da Petrobras, que é o povo brasileiro. Quem paga essas contas da irresponsabilidade administrativa somos nós mesmos. Senador Jean Paul Prats, uma breve... Aqui são dois parlamentares de origem francesa ou belga, então é difícil. Exatamente, com os nomes ali diferentes que dão uma enroscada de vez em quando na pronúncia aqui da âncora do telejornal. Senador, vamos às considerações finais, então, desta possibilidade de privatização da Petrobras, levando em conta que estamos no último ano, não é, de mandato, ao menos deste atual mandato, caso seja ou não reeleito presidente da República. Olha, Elisa, na verdade, ao deputado Alexis, mais uma vez, com todo respeito à colocação e, evidente, às crenças, eu, na verdade, reputo que não há nada de responsabilidade administrativa no fato de o governo federal, como acionista majoritário da Petrobras, querer administrá-la em prol do interesse público brasileiro, já que ela foi criada para isso. Se ela tivesse sido criada para ser uma empresa privada de petróleo, era outra história. E, evidentemente, há formas de fazer isso de forma muito mais competitiva e indutiva ao investimento, sem absolutamente traumatizar ninguém, muito menos investidores que fazem parte do processo de capitalização da empresa. Agora, é preciso reconhecer, acima de tudo,
que este aceno de privatização, nesse momento, é meramente ideológico, eleitoreiro, e tem um cunho meramente arrecadatório também. Não é? O Guedes, de novo, pretende ser uma espécie de Thatcher tardia, né? Aqui no Brasil, cheirando a mofo, cheirando a Pinochet, cheirando a Reagan, né? Coisas que nós já superamos como humanidade em geral. Né? É aquele pêndulo que gira totalmente para o outro lado e provoca a precarização total dos serviços públicos, a não universalização, a fragilização da nação como nação soberana e revela, na verdade, uma dificuldade, uma deficiência em gerir a coisa pública. Não sabe gerir a coisa pública, energia renovável, energia não renovável, recursos naturais em geral. É um atestado de incompetência, é falta de capacidade para gerir a coisa pública, é um ato de desistência fazer isso a essa altura. O governo pode e deve tratar da questão do combustível, pode e deve usar a autossuficiência a favor do Brasil. Repasso a palavra, então, para as considerações finais do deputado Alexis Fontaine, do Partido Novo. Deputado. A janela de oportunidades é nesse momento. A Petrobras precisa ter capacidade de investimento ou ela precisa abrir o mercado para concessões de outras empresas para poder explorar o que nós temos de ativo, que é o petróleo. A economia está migrando para uma economia de baixo carbono, e petróleo é puro carbono, né? Nós extraímos o carbono para poder emitir ele na atmosfera ou gerar polímeros, que na verdade ele fica sequestrado em forma de polímero, mas a bioeconomia ela chega com força, não estou falando de biopolímeros, biocombustíveis, economia circular, uma série de novas tecnologias que podem transformar os combustíveis de origem fóssil em combustíveis obsoletos. Portanto, a janela de oportunidade tem que ser agora e nós temos que investir. O que acontece é que, por falta de capacidade de investimento, porque é tudo estatal, concessão de partilha, aquela questão, desculpe, política de partilha, a Petrobras não consegue investir e aí não consegue nem ofertar mais produtos a melhores preços. Petrobras é uma empresa que tem que ser tratada de forma privada, responsável. Achar que pode fazer política econômica de forma artificial, baixar preços, não observar as regras globais, os preços internacionais, é um desastre para a Petrobras. É botar a empresa no lixo, como aconteceu na Venezuela. Veja o que aconteceu com a PDVSA. Ela está arrasada, não faz investimentos, perdendo uma das maiores reservas de petróleo do mundo pela pura incompetência da intervenção estatal e ideológica, de formas que se perde completamente a janela de oportunidades. Ainda bem que nós conseguimos dar uma desintoxicada da Petrobras e agora ela está muito melhor, com uma cotação muito mais alta, de forma responsável. Deputado, obrigada pela gentileza da entrevista, deste debate. Deputado Alexis Fontaine, do Partido Novo. Obrigada. Muito obrigado a todos. E ao senador Jean Paul Prats, do PT, obrigada também, senador, pela gentileza aqui deste debate neste domingo.